Milionário fica surpreso ao ver namorada humilde roubar brinquedo de menino cadeirante. Era uma manhã ensolarada no parque central da cidade e a atmosfera pulsava com risadas de crianças e o som de bolas quicando no gramado. Um brilho dourado tingia os rostos alegres que circulavam, mas, no meio de toda essa felicidade, havia Laura, uma jovem que tinha o rosto sujo e roupas desgastadas, mas que ainda possuía uma luz nos olhos. Ela andava em silêncio, esquivando-se das miradas de reprovação, sua mente focada em uma única missão: encontrar algo para comer. Enquanto isso, em um canto do parque, Davi, um menino cadeirante, estava no auge da sua alegria, tentando alcançar seu brinquedo favorito que estava a poucos metros à frente, quase invisível para ele. Talentoso e determinado, ele riu enquanto tentava puxar a cadeira, mas o brinquedo estava longe demais. As risadinhas de suas amigas ecoavam, e o sorriso no seu rosto se transformava em uma expressão de frustração. Laura, assim, o que aquela jovem estava fazendo? Como ela podia ser tão audaciosa? Renato, o pai de Davi, estava por ali. Ele sentiu um frio na barriga ao testemunhar a cena. A confusão tomou conta de sua mente. Ele não conseguia entender o que havia acabado de acontecer. Era um ato impensável. Assim que Laura se afastou, ele começou a segui-la. Que decisão estranha e desconcertante havia feito aquela garota? A necessidade de proteger Davi queimava dentro dele. À medida que Renato caminhava atrás de Laura, seu coração se apertava ao ver o mundo sombrio que ela habitava. Ruas sujas, pessoas sem rumo e um grito silencioso que ecoava nas sombras. Ele sentiu sua própria impotência crescer. Davi, por outro lado, observava tudo de onde estava. Uma conexão silenciosa formou-se entre ele e Laura, dois solitários cercados de solidão. De repente, um acidente inesperado. A cadeira de Davi balançou e ele despencou no chão. Pânico! O desespero tomou conta enquanto as risadas se transformavam em gritos. Laura, tomada pela urgência de ajudar, olhou para Davi, mas a preocupação de ser vista de novo a fez hesitar. Era a última coisa que queria. E ali estava ela, no meio do parque, tensa, sabendo que a madrasta de Davi, Natália, estava assistindo. Se ela se metesse mais, tudo poderia piorar. Laura então decidiu correr, mas enquanto fugia, um segredo sombrio de Natália a assombrava. Os cuidados que Davi recebia eram apenas uma fachada. O médico Dr. Ivan Matos também fazia parte da trama desagradável. Com a ajuda de Adelaide, uma enfermeira solidária que conhecia tão bem as injustiças do sistema, Laura começou a juntar informações. Uma chama de esperança acendeu-se no peito de Laura, mas o caminho à frente parecia cheio de perigos. Ao mesmo tempo, Renato sentiu que sua vida estava prestes a mudar radicalmente. O que poderia fazer para acolher Davi e a jovem desamparada em sua casa? Questões se acumulavam enquanto ele tentava imaginar um novo tipo de laço familiar. Mas tudo isso estava prestes a ser abalado. Natália, percebendo que perdeu o controle, não se deixaria abater facilmente. Um confronto se aproximava e o destino de todos estava em jogo. A tensão era palpável. O que Renato e Laura fariam agora? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura corria pelas ruas estreitas, o coração acelerado. O que tinha feito? O sentimento de desespero ainda a acompanhava, mas havia algo mais se formando dentro dela, uma determinação intensa. Ela sabia que, se alguma vez quisesse mudar sua vida, deveria agir. Mas a hesitação se misturava à preocupação, enquanto a imagem do menino murchão explodia em sua mente. Renato ficou paralisado ao ver Laura fugir. Uma parte dele queria gritar, chamar a jovem de volta, mas a outra parte estava focada em Davi. O menino estava no chão, a cadeira de rodas jogada de lado, e a irritação de Natália começava a tomar forma. Ele não podia deixar que a madrasta de Davi visse a cena. Algo precisava ser feito, e justo ali, no centro do parque, o caos começou a se desenrolar. Natália, com uma expressão de fúria, avançou em direção a Davi, mas o que ninguém esperava aconteceu. Um carro atravessou o parque, desgovernado em alta velocidade. O barulho ensurdecedor cortou o ar, e todos olharam em choque. O motorista parecia totalmente fora de controle, enquanto os pais e crianças gritavam, tentando escapar. Davi, ainda caído no chão, levantou a cabeça e seus olhos se arregalaram de medo. Renato lançou-se para frente em um impulso, tentando proteger o menino. O instinto visceraque. Mas em questão de segundos, tudo se desfez em silêncio e o carro bateu. Não em Davi, graças a Renato, que o puxou com força, mas em uma árvore próxima, levando o motorista a perder o controle e capotar. O impacto ecoou como um trovão. Laura, que tinha acabado de cruzar a esquina, virou-se abruptamente ao ouvir o barulho. A cena a fez parar. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo. As pessoas estavam em pânico, mas havia algo mais. Uma nuvem de medo e curiosidade se espalhou. Qualquer resquício de maldade em sua mente foi substituído por um desespero maior. Atrás do carro acidentado, algo brilhou sob a luz do sol, e Laura se aproximou com cautela. Era um pacote de documentos, vazando uma etiqueta que estava prestes a rasgar. Ao pegar a folha, seu coração parou. O nome do motorista? Ivan Matos. Sim, o mesmo médico que cuidava de Davi. O mesmo que Laura desconfiava estar envolvido em um esquema maior. Mas o que isso significava? O que o trouxe aqui, agora, tão perto da cena de uma tragédia? Os murmúrios entre a multidão aumentavam. Natália, que há pouco estava furiosa, agora estava pálida e sem ação. Os olhares se voltaram para ela e o desespero se misturou com o medo. As pessoas começaram a sussurrar, questionando a ligação dela com o médico. Mas como? Pensou Renato. Ele sentiu que saudades do que conhecia. Ele não entendia. Como um médico poderia estar nesse lugar, naquele momento? Nenhum desses detalhes fazia sentido. Laura, agarrando os documentos, virou-se para Davi. Os olhos do menino refletiam desconfiança, mas também esperança. Ela percebeu que tudo estava entrelaçado de uma forma que nunca imaginara. A vida deles, a de Davi, e o que a aguardava. Uma reviravolta que poderia expor segredos devastadores. Assim, com cada coração batendo mais forte à sua volta, Laura sabia que a próxima escolha seria a mais crítica de todas. O impacto daquela situação só começava a se desdobrar. Um fio
tênue ligando todos: Renato, Davi, Laura e Natália, enquanto o estalo no ar prometia mudanças irreversíveis. O que viriam a enfrentar? O que de fato estava escondido por trás das camadas de suas vidas invisíveis? E a pergunta mais temida de todas: seria possível sair dessa situação sem pagar um preço alto? Laura, com os documentos em mãos, sentia seu coração pulsar. A multidão ao redor parecia ter congelado, mas os olhares estavam fixos nela. Davi, que ainda estava no chão, observava a mudança em sua expressão. Algo estava prestes a acontecer. Natália, até então paralisada, recuperou a compostura. Seu rosto pálido agora se repleta de hostilidade. "O que você tem aí?" ela gritou, avançando como um predador em busca da presa. O temor tomou conta de Laura, mas a necessidade de proteger Davi foi mais forte. Assim que Natália se aproximou, uma onda de murmúrios cresceu na multidão. Todos estavam atentos, prontos para absorver cada movimento. "Não é o que você pensa!" Laura disparou, segurando os papéis com força. Seu estômago se revirava. O que aqueles documentos poderiam revelar? Renato se lançou entre as duas, desesperado, tentando bloquear o caminho de Natália. "Davi precisa de ajuda! Vamos cuidar dele primeiro!" Sua voz tremia, mas havia uma determinação marcante em seus olhos. Ele sabia que qualquer momento conta. O pânico era palpável. Então, de repente, um grito cortou o ar. "A polícia!" A multidão se dispersou rapidamente, criando um espaço em torno deles. Laura virou-se com um misto de esperança e medo. Se algo acontecesse, aquele poderia ser o momento de salvar Davi e expor Natália. O caos era uma cortina de fumaça que deixava tudo mais intenso. Mas o que aconteceu a seguir transformou a atmosfera. O carro capotado começou a expelir fumaça, e a porta do motorista se abriu com força. Uma figura encapuzada saiu cambaleando, seu rosto contorcido de dor. O susto fez todos recuarem, mas logo a identificação começou a pairar no ar. "Doutor Ivan?" exclamou um dos presentes. Os olhares se fixaram na figura em pé, e então uma voz conhecida ecoou: "Eu não fiz nada de errado!" Ele parecia ter perdido o senso de realidade. O choque tomou conta de Laura. O médico era mais que um simples profissional. Ele era a chave que poderia ligar várias peças daquela história. Natália se distanciou de Laura, a expressão horrorizada. "O que você está fazendo aqui? O que aconteceu?" Seu tom de voz reconhecia uma fragilidade que não havia revelado antes. As peças estavam se encaixando e o mistério se adensava. Laura, agora tremendo, percebeu que não se tratava apenas daquela ação impulsiva de roubar o brinquedo. Havia uma história obscura entrelaçada com seus próprios desesperos. O que mais ela não sabia? Como se isso não fosse suficiente, Davi, ainda no chão, olhou de maneira compreensiva para a confusão. "Renato, vamos levar Davi para longe disso", Laura sugeriu, mas ele hesitou. "E se a gente descobrir mais sobre ele?" A dúvida pairou. Natália parecia estar se desfazendo em lágrimas, mas ainda mantinha um semblante protetor ao mesmo tempo. O que ela realmente estava escondendo? Os olhares na multidão estavam colados na cena. As vozes e os sussurros se misturavam em perguntas sem respostas. O passado de cada um estava prestes a ser exposto nas camadas de medo e segredos que envolviam a vida de Davi, Laura e Natália.
A tensão aumentava como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ivan, ainda cambaleando, olhou para Laura. Um instante de conexão se formou entre eles, onde um cavo de esperança brotou. Você sabe a verdade? Ele balbuciou. Antes que pudesse responder, mais sirenes ecoaram e a adrenalina encheu o ar. Laura sabia que cada segundo era crucial. O que ela diria a seguir poderia moldar tudo. O destino de todos, mais uma vez, estava prestes a mudar. E uma pergunta crucial pairou no ar. Até onde cada um deles estaria disposto a ir para proteger suas verdades? Laura, com os documentos em mãos, sentia seu coração pulsar. A multidão ao redor parecia ter congelado, mas os olhares estavam fixos nela. Davi, que ainda estava no chão, observava a mudança em sua expressão. Algo estava prestes a acontecer. Natália, até então paralisada, recuperou a compostura. Seu rosto pálido agora se repleta de hostilidade. "O que você tem aí?" ela gritou, avançando como um predador em busca da presa. O temor tomou conta de Laura, mas a necessidade de proteger Davi foi mais forte. Assim que Natália se aproximou, uma onda de murmúrios cresceu na multidão. Todos estavam atentos, prontos para absorver cada movimento. "Não é o que você pensa!" Laura disparou, segurando os papéis com força. Seu estômago se revirava. O que aqueles documentos poderiam revelar? Renato se lançou entre as duas, desesperado, tentando bloquear o caminho de Natália. "Davi precisa de ajuda! Vamos cuidar dele primeiro!" Sua voz tremia, mas havia uma determinação marcante em seus olhos. Ele sabia que qualquer momento contava. O pânico era palpável. Então, de repente, um grito cortou o ar. "A polícia!" A multidão se dispersou rapidamente, criando um espaço em torno deles. Laura virou-se com um misto de esperança e medo. Se algo acontecesse, aquele poderia ser o momento de salvar Davi e expor Natália. O caos era uma cortina de fumaça que deixava tudo mais intenso. Mas o que aconteceu a seguir transformou a atmosfera. O carro capotado começou a expelir fumaça e a porta do motorista se abriu com força. Uma figura encapuzada saiu cambaleando, seu rosto contorcido de dor. O susto fez todos recuarem, mas logo a identificação começou a pairar no ar. "Doutor Ivan?" exclamou um dos presentes. Os olhares se fixaram na figura em pé. E então uma voz conhecida ecoou. "Eu não fiz nada de errado." Ele parecia ter perdido o senso de realidade. O choque tomou conta de Laura. O médico era mais que um simples profissional. Ele era a chave que poderia ligar várias peças daquela história. Natália se distanciou de Laura, a expressão horrorizada. "O que você está fazendo aqui? O que aconteceu?" Seu tom de voz reconhecia uma fragilidade que não havia revelado antes. As peças estavam se encaixando e o mistério se adensava. Laura, agora tremendo, percebeu que não se tratava apenas daquela ação impulsiva de roubar o brinquedo. Havia uma história obscura entrelaçada com seus próprios desesperos. O que mais ela não sabia? Como se isso não fosse suficiente, Davi, ainda no chão, olhou de maneira compreensiva para a confusão. Mas então, algo inesperado aconteceu. De repente, ouviram-se sirenes se aproximando, e uma multidão de policiais surgiu, cercando a área. E a figura cambaleante de Ivan, ainda atordoada, teve um momento de clareza. Eles têm que saber. A verdade precisa vir à tona.
Ele gritou, prestes a revelar algo crucial. Antes que pudesse continuar, Natália se lançou para ele, agarrando seu braço. Não, você não pode falar. Um pânico selvagem cravado na sua voz. A atitude dela fez com que todos sentissem que havia algo muito mais sombrio em jogo. Os olhares trocados entre Laura e Renato eram de puro choque agora. O que poderia ser tão sério, tão devastador, para que Natália tentasse silenciar um médico? O passado e os segredos começavam a se lembrar, enquanto Ivan, com uma pressão na cabeça, lutava para se manter em pé. Eles estão fazendo mal a muitos de nós. Suas palavras saíam em um sussurro fraco, mas carregavam um peso imenso. Antes que Laura pudesse processar, Natália gritou: "Ele está louco!" Não acreditem nele, mas a dúvida já havia se espalhado. O que mais poderia haver ali? O homem que jurou cuidar de Davi parecia agora um homem que carregava a sombra de muitos erros. Enquanto a confusão explodia ao redor, Renato olhou para Laura e a pressionou. "Precisamos ir agora, antes que algo mais aconteça." Mas ela hesitou, lutando com a ideia de deixar para trás uma verdade que podia mudar tudo. E com os olhos fixos em Natália, uma nova pergunta ressurgiu em seu coração. O que era essa verdade que estava sendo escondida a todo custo? A tensão aumentava como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Laura sabia que aquela escolha seria decisiva. E uma pergunta crucial pairou no ar. Seria hora de enfrentar os fantasmas de cada um e desvendar essa trama apavorante? Ou seria melhor seguir em frente, mesmo sabendo que a verdade poderia se transformar em uma dor insuportável? Laura sabia que aquela escolha seria decisiva. A tensão aumentava no ar e ela perguntou a si mesma: seria hora de enfrentar os fantasmas de cada um e desvendar essa trama apavorante? Ou seguir em frente, mesmo sabendo que a verdade poderia se tornar uma dor insuportável? Os olhos de Davi no chão refletiam medo, mas também a esperança de algo mais. Antes que ela pudesse formular uma resposta, um grito estridente cortou o céu claro. "Cuidado!" A multidão se virou em uma fração de segundo. Um homem corria descontrolado, empurrando as pessoas à sua passagem. Era um segurança do parque, as feições distorcidas pelo terror. Ele não estava sozinho. 2 homens atrás dele, vestidos de forma elegante, pareciam persegui-lo, cada um segurando uma arma. O clima de festa se transformou em pânico absoluto. Natália olhou para Ivan com a expressão de alguém que estava prestes a desmoronar. "O que está acontecendo?" Ela gemeu, um fio de desespero em sua voz. Nenhum deles esperava por aquilo. O caos se espalhou e as famílias começaram a gritar. "É uma emboscada!" gritou o segurança, o olhar em pânico, sua voz ecoando entre as árvores. Renato puxou Davi para perto, enquanto Laura permanecia paralisada, absorvendo a cena. Um aperto de angústia se formou em seu peito ao ver um pai lutando contra as garras do destino. A tensão explodiu quando um tiro foi disparado, e o som cortou o ar como uma faca. O clamor das crianças misturou-se ao estrondo. A cena à sua volta parecia um filme de ação, mas a realidade a golpeava com uma força avassaladora. O tempo parecia parar, enquanto todas as necessidades se tornavam uma só: sobreviver. Ivan, ainda cambaleando, foi empurrado por Natália, que se jogou em direção a ele, como se estivesse protegendo um segredo muito maior. "Fuja! Vá logo!" Ela gritou em desespero. A multidão começou a se dispersar, mas Davi, em sua cadeira de rodas, não tinha para onde ir. Laura não pensou.
correu para Davi e Renato fez o mesmo. Eles se encontraram, e enquanto Renato mantinha a posse do menino, Laura estava decidida. Depressa, Davi! Segure-se! A coragem que ela sentia era misturada com medo intenso. Mas o que aconteceu então a fez congelar. Ao olhar por cima do ombro, viu Ivan na linha de fogo, exposto e vulnerável. Ele estava prestes a ser atingido por um segundo tiro, quando Natália se jogou na frente dele. Um eco aterrador invadiu o ar, mas não era apenas um tiro. Era um tiro que rompia a cortina de mentiras que cercava a vida de todos ali. O impacto era como um trovão. Laura não podia acreditar no que via. A expressão de Natália era de devoção, mas suas ações revelavam algo completamente diferente. No chão, com um gemido, o corpo de Natália começava a se contorcer. O pânico de Laura rapidamente se transformou em horror. O que ela fez? Por que ela se atreveu a se colocar em perigo? Os olhares da multidão estavam agora fixados em um único ponto. Natália! Não! Gritou Renato, enquanto seus olhos se arregalavam em choque. Laura sentiu o mundo ao seu redor girar. O que isso significava? Os segredos que envolviam Ivan, Natália e Davi foram expostos em um ato de entrega que mudaria tudo. E a revelação do amor ou da manipulação? Natália, ofegante, virou-se para Laura com um olhar desesperado. Você não entende. Eu sou a verdadeira mãe de Davi. A multidão silenciou, uma onda de murmúrios se espalhando como fogo. Laura sentiu seu coração parar. As peças da história estavam se movendo lentamente para se encaixar, mas com uma verdade tão devastadora que tudo o que acreditava estava agora em questão. Seria essa a verdade que todos procuravam? E a visão de Davi, incrédulo, olhando de volta. O que mais poderia haver? Enquanto a poeira do caos ainda se assentava, a pergunta pairava em cada mente. Qual era o verdadeiro papel de Ivan nessa trama? Laura sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar. A tragédia não havia terminado, e com ela, um novo mistério estava prestes a se desdobrar. Laura sabia que aquela escolha seria decisiva. A tensão aumentava no ar, e ela perguntou a si mesma: seria a hora de enfrentar os fantasmas de cada um e desvendar essa trama apavorante? Ou seguir em frente, mesmo sabendo que a verdade poderia se tornar uma dor insuportável? Os olhos de Davi, no chão, refletiam medo, mas também a esperança de algo mais. Antes que ela pudesse formular uma resposta, um grito estridente cortou o céu claro. Cuidado! A multidão se virou em uma fração de segundo. Um homem corria descontrolado, empurrando as pessoas à sua passagem. Era um segurança do parque, as feições distorcidas pelo terror. Ele não estava sozinho. 2 homens atrás dele, vestidos de forma elegante, pareciam persegui-lo, cada um segurando uma arma. O clima de festa se transformou em pânico absoluto. Natália olhou para Ivan, sua expressão de desespero intensificando. O que está acontecendo? Sua voz tremia e havia um brilho de terror em seus olhos. Os rostos dos presentes estavam congelados, a incerteza tomando conta. É uma emboscada! Gritou o segurança, o olhar em pânico. Renato puxou Davi para mais perto, enquanto Laura permanecia petrificada, absorvendo a cena caótica. O tempo parecia parar, enquanto a necessidade de sobreviver
se tornava a única prioridade. Então, um tiro foi disparado. O som cortou o ar como um trovão. Ah! O clamor das crianças se misturou ao estrondo. A cena se tornou um pesadelo. A expressão de Natália se transformou. Uma mistura de determinação e desespero em seu olhar. Natália! Gritou Renato enquanto se movia, mas não era ele que importava agora. Laura estava fixada em Ivan. No meio do caos, um segundo tiro foi ouvido e, neste momento, algo se quebrou. Natália pulou em direção a Ivan, como uma mãe que defende seu filho. Ela se jogou na frente dele. O impacto foi brutal. O eco do disparo atravessou a multidão em uma onda de choque, enquanto o corpo dela desabava no chão. Laura ficou paralisada, um nó na garganta. Natália, a mulher que parecia ter tudo sob controle, estava agora à mercê do destino. O que ela fez? O horror a consumia. A verdade que todos imaginaram estava começando a mudar. As lágrimas de Renato transbordaram ao ver Natália caída. Seu corpo começava a parecer fraco. Natália, não! Ele se refere a ela, enquanto tentava se aproximar, mas a multidão estava em alerta. Algumas pessoas tentando afastar-se, outras olhando em choque. Por que você fez isso? A dor em sua voz ecoou, mas a resposta nunca viria. E em meio a essa tragédia, uma verdade chocante surgiu. O olhar de Natália encontrou o de Laura por um instante. Eu sou a mãe dele, mas as palavras ficaram presas em sua garganta e, em seguida, tudo ficou em silêncio. Era uma revelação que deixava mais perguntas do que respostas. Que mistério era aquele? Davi, que antes parecia tão perdido, agora olhava para as duas mulheres sem entender. O mundo dele estava desmoronando e o que restava era um eco de confusão e dor. O que mais Natália escondeu? Por que estava tão disposta a sacrificar tudo? Então, Ivan, ainda cambaleante, olhou para a multidão agitada e gritou: "A verdade precisa ser revelada! Não é só sobre vocês!" Ele apontou um dedo trêmulo, seu olhar perfurante direcionado a Natália, que estava imediatamente viável. Você sabia? Você sabia tudo isso?" A multidão ficou em silêncio absoluto e Laura estava em choque. Quais eram os segredos que se escondiam por trás daquela vida aparentemente simples? O caos rapidamente virou um clima de expectativa, todos esperando uma resposta, e a pergunta pairava no ar. O que mais havia debaixo das camadas de mentiras? O que cada um deles sacrificou? O olhar de Davi, que antes refletia nada além de inocência, agora carregava uma mistura poderosa de compreensão e desespero. O que mais ele teria que enfrentar? Enquanto a tensão preenchia o espaço, ele sabia que tudo estava prestes a mudar novamente. E no fundo, todos estavam questionando até onde cada um deles iria para proteger seus segredos. Laura sabia que aquela escolha seria decisiva. A tensão aumentava no ar, e ela perguntou a si mesma: seria hora de enfrentar os fantasmas de cada um e desvendar essa trama apavorante? Ou seguir em frente, mesmo sabendo que a verdade poderia se tornar uma dor insuportável? Os olhos de Davi, no chão, refletiam medo, mas também a esperança de algo mais. Antes que ela pudesse formular uma resposta, um grito estridente cortou o céu claro. "Cuidado!" A multidão se virou em uma fração de segundo. Um homem corria descontrolado, empurrando as pessoas à sua passagem. Era um segurança do parque, as feições distorcidas pelo terror. Ele não estava sozinho. 2 homens atrás dele, vestidos de forma elegante, pareciam persegui-lo, cada um segurando uma arma. O clima de festa se transformou em pânico absoluto. Natália olhou para Ivan,
sua expressão de desespero intensificando. O que está acontecendo? Sua voz tremia e havia um brilho de terror em seus olhos. Os rostos dos presentes estavam congelados, a incerteza tomando conta. "É uma emboscada!" gritou o segurança. O olhar em pânico. Renato puxou Davi para mais perto, enquanto Laura permanecia petrificada, absorvendo a cena caótica. O tempo parecia parar, enquanto a necessidade de sobreviver se tornava a única prioridade. Então, um tiro foi disparado. O som cortou o ar como um trovão. Ah! O clamor das crianças se misturou ao estrondo. A cena se tornou um pesadelo. A expressão de Natália se transformou. Uma mistura de determinação e desespero em seu olhar. "Natália!" gritou Renato enquanto se movia, mas não era ele que importava agora. Laura estava fixada em Ivan. No meio do caos, um segundo tiro foi ouvido, e neste momento, algo se quebrou. Natália pulou em direção a Ivan, como uma mãe que defende seu filho. Ela se jogou na frente dele. O impacto foi brutal. O eco do disparo atravessou a multidão em uma onda de choque, enquanto o corpo dela desabava no chão. Laura ficou paralisada, um nó na garganta. Natália, a mulher que parecia ter tudo sob controle, estava agora à mercê do destino. O que ela fez? Horror a consumia. A verdade que todos imaginaram estava começando a mudar. As lágrimas de Renato transbordaram ao ver Natália caída, seu corpo começando a parecer fraco. Natália, não! Ele se refere a ela enquanto tentava se aproximar, mas a multidão estava em alerta. Algumas pessoas tentando afastar-se, outras olhando em choque. "Por que você fez isso?" A dor em sua voz ecoou, mas a resposta nunca viria. E em meio a essa tragédia, uma verdade chocante surgiu. O olhar de Natália encontrou de Laura por um instante. "Você não entende. Eu sou a verdadeira mãe de Davi." Nesse momento, o clima mudou. O rosto de Davi, que antes estava confuso e perdido, agora se encheu de algo mais. Algo que parecia uma mistura de raiva e tristeza. "O que você está dizendo, Natália?" O espaço congelou novamente enquanto os murmúrios cresciam. Mas a verdade ainda não havia terminado de se desenrolar. Um carro preto desgovernado apareceu à vista, avançando por entre a multidão. As sirenes aumentaram e as pessoas começaram a gritar. O segurança que estava sendo perseguido se virou para escapar. E quando a confusão se instalou, tudo aconteceu muito rápido. O carro atingiu um grupo de pessoas e a cena se transformou em um turbilhão de gritos e desespero. Mas, para a surpresa de todos, o motorista surgiu de dentro do carro, ferido, segurando-se ao volante. Era o doutor Ivan Matos. Eu sou o pai de Davi." Ele gritou, as palavras caindo como uma bomba na multidão. A revelação atingiu todos como um raio. As vozes se calaram instantaneamente e a confusão virou um mar de incertezas. Agora era um jogo de ilusões. As relações eram um labirinto de mentiras. Laura olhou para Davi, que parecia estar à beira de um colapso. Ele, com os olhos cheios de lágrimas, tinha uma expressão indescritível. Como poderia ser? Natália, a mulher que havia lutado tanto por ele, era a mãe de Davi. Mas agora Dr. Ivan, que parecia ser apenas o médico de Davi, estava revelando uma nova camada de traição. Quais segredos mais estavam escondidos sob essa trama de mentiras? Davi, com um olhar vago, estava no chão, com a verdade de sua linha de sangue flutuando ao seu redor.
E Laura, sentindo-se perdida, percebeu que estava prestes a descobrir que o que tinha se tornado sua vida era apenas uma fração do que realmente era. E a cena se desdobraria em novas direções, levando todos a um abismo de perguntas sem respostas. O que aconteceria agora que a verdade estava à vista? E até onde todos estariam dispostos a ir para proteger suas histórias? Laura sabia que aquela escolha seria decisiva. A tensão aumentava no ar, e ela perguntou a si mesma: seria hora de enfrentar os fantasmas de cada um e desvendar essa trama apavorante, ou seguir em frente, mesmo sabendo que a verdade poderia se tornar uma dor insuportável? Antes que ela pudesse formular uma resposta, o barulho crescente de sirenes cortou o ar. A multidão estava distraída, olhando para o caos. Um carro escuro parou abruptamente na lateral do parque, e a porta se abriu com um estrondo. Do veículo surgiram 2 homens de terno escuro, com expressões sérias e armados. O segurança, que estava fugindo, parou em seu caminho. "Não, não, não!" gritou. "Por favor, não façam isso!" Mas os homens avançaram, ignorando-o. A atmosfera ficou elétrica. "Cuidado!" Laura gritou, puxando Davi para mais perto. Renato fez o mesmo, e o medo tomou conta deles. O pânico se espalhou entre as pessoas, que começaram a gritar e correr em direções opostas. Com o tiro anterior ecoando em sua mente, a ideia de mais violência era quase insuportável. Natália, ainda no chão, começou a gemer, mas não era só dor que a consumia. Havia algo em seu olhar, uma combinação estranha de desespero e necessidade. "Não!" ela gritou para os homens. "Ele é meu filho!" O peso das palavras caiu como uma bomba. Davi olhou para a mãe adotiva, depois para Laura, que estava paralisada de surpresa. A verdadeira mãe de Davi? Mas como assim? A multidão estava em choque e os olhares se alternavam entre Natália e os homens armados. Um deles se aproximou de Ivan, que ainda estava atordoado do acidente. "Você não deveria estar aqui, Ivan. Estamos aqui para cuidar de assuntos mal resolvidos", ele disse, sua voz gélida penetrando o clima tumultuado. Ivan, com o rosto de quem já havia visto coisas terríveis, respondeu: "Se você está aqui, isso significa que eles descobriram a verdade." O tom de sua voz tinha uma gravidade que fez todos engasgarem. O que ele sabia? Então o homem de terno escuro apontou para Natália. "Você não deveria sair da linha, Natália. O que você fez não pode ficar impune." Os murmúrios cresceram na multidão, transformando-se em um frenesi. Laura sentia o coração disparar. Algo muito sério estava prestes a acontecer. Davi, agora em pé, olhava entre os adultos. "O que está acontecendo?" ele sussurrou, a confusão evidente. "Quem são eles?" O choque e a curiosidade se misturavam em seu pequeno rosto. Enquanto o homem se preparava para responder, um estrondo potente cortou o ar, e uma explosão repentina fez todos caírem de joelhos. Um brilho ofuscante tomou conta do parque, e Laura fechou os olhos, desejando que tudo isso fosse apenas um pesadelo. A fumaça se espalhou, fazendo com que as pessoas respirassem em pânico. Quando a poeira começou a assentar, uma figura se levantou entre as sombras. Um homem com uma máscara preta e um olhar feroz. "Isto é apenas o começo!" ele gritou, sua voz ecoando inconfundivelmente. Todos olharam para ele, paralisados pelo medo. Laura sentiu um frio na barriga. O que isso significava? O que estava acontecendo realmente? E quando parecia que a confusão não poderia aumentar, o homem começou a se aproximar de Davi.
e um nó se formou na garganta de Laura. Vocês pensaram que poderiam esconder a verdade para sempre. E agora, o menino vai saber quem realmente é, disse o homem, fazendo referência a Davi. O impacto das palavras dela ecoou com força e a tensão estava no auge. Laura se preparou para agir, mas a adrenalina em seu corpo estava prestes a ser seguida por um grande desastre. Um mistério estava se desdobrando diante dela, mais profundo e mais sinistro do que jamais poderia imaginar. E a pergunta que ecoava em sua cabeça era: quem realmente era Davi e que verdades estavam prestes a vir à tona? Laura sabia que aquela escolha seria decisiva. A tensão aumentava no ar. E ela perguntou a si mesma: seria hora de enfrentar os fantasmas de cada um e desvendar essa trama apavorante ou seguir em frente, mesmo sabendo que a verdade poderia se tornar uma dor insuportável? Os olhos de Davi, no chão, refletiam medo, mas também uma esperança de algo mais. Antes que ela pudesse formular uma resposta, o barulho crescente de sirenes cortou o ar. A multidão estava distraída, olhando para o caos. Um carro escuro parou abruptamente na lateral do parque, e a porta se abriu com um estrondo. Do veículo surgiram 2 homens de terno escuro, com expressões sérias e armados. O segurança que estava fugindo parou em seu caminho. Não, não, não! Gritou. Por favor, não façam isso! Mas os homens avançaram, ignorando-o. A atmosfera ficou elétrica. Cuidado! Laura gritou, puxando Davi para mais perto. Renato fez o mesmo, e o medo tomou conta deles. O pânico se espalhou entre as pessoas, que começaram a gritar e correr em direções opostas. Com o tiro anterior ecoando em sua mente, a ideia de mais violência parecia insuportável. Natália, ainda no chão, começou a gemer. Mas não era só dor que a consumia. Havia algo em seu olhar. Uma combinação estranha de desespero e necessidade. Não! Ela gritou para os homens. Ele é meu filho. O peso das palavras caiu como uma bomba. Davi olhou para a mãe adotiva, depois para Laura, que estava paralisada de surpresa. A verdadeira mãe de Davi? Mas como assim? A multidão estava em choque, e os olhares se alternavam entre Natália e os homens armados. Um deles se aproximou de Ivan, que ainda estava atordoado do acidente. Você não deveria estar aqui, Ivan. Estamos aqui para cuidar de assuntos mal resolvidos, disse o homem, sua voz gélida, penetrando o clima tumultuado. Ivan, com o rosto de quem já havia visto coisas terríveis, respondeu: se você está aqui, isso significa que eles descobriram a verdade. O tom de sua voz tinha uma gravidade que fez todos engasgarem. O que ele sabia? Então, o homem de terno escuro apontou para Natália. Você não deveria sair da linha, Natália. O que você fez não pode ficar impune. Os murmúrios cresceram na multidão, transformando-se em um frenesi. Laura sentia o coração disparar. Algo muito sério estava prestes a acontecer. Davi, agora em pé, olhava entre os adultos. O que está acontecendo? Ele sussurrou. A confusão evidente. Quem são eles? O choque e a curiosidade se misturavam em seu pequeno rosto. Enquanto o homem se preparava para responder, um estrondo potente cortou o ar. E uma explosão repentina fez todos caírem de joelhos. Um brilho ofuscante tomou conta do parque. E Laura fechou os olhos, desejando que tudo isso fosse apenas um pesadelo. A fumaça se espalhou, fazendo com que as pessoas respirassem em pânico.
Quando a poeira começou a assentar, uma figura se levantou entre as sombras. Um homem com uma máscara preta e um olhar feroz. "Isto é apenas o começo", ele gritou, sua voz ecoando inconfundivelmente. Todos olharam para ele, paralisados pelo medo. Laura sentiu um frio na barriga. O que isso significava? O que estava acontecendo realmente? E quando parecia que a confusão não poderia aumentar, o homem começou a se aproximar de Davi, e um nó se formou na garganta de Laura. Vocês pensaram que poderiam esconder a verdade para sempre. E agora, o menino vai saber quem realmente é, disse o homem, fazendo referência a Davi. O impacto das palavras dela ecoou com força e a tensão estava no auge. Laura se preparou para agir, mas a adrenalina em seu corpo estava prestes a ser seguida por um grande desastre. "Ele não sabe de nada", gritou Natália, ainda caída no chão, tentando se levantar, a dor evidente em seu rosto. Mas antes que alguém pudesse intervir, uma luz vermelha brilhante cortou a fumaça e começou a girar, criando uma cena de caos eletromagnético. A silhueta do homem mascarado ficou mais nítida. Ele chegou mais perto de Davi e, de repente, puxou um colar do bolso com um pinguente em forma de chave. "Você precisa saber", ele insistiu. "A verdade sobre sua mãe é diferente do que desejaram que você acreditasse." As palavras do homem atravessaram a confusão como uma faca. Davi, atônito, ficou paralisado. "Mãe, isso não faz sentido. Quem é você?" O desespero na voz dele acentuava a ansiedade que ecoava na multidão. E então o homem, abaixando a máscara, revelou um rosto familiar. Era Carlos, o melhor amigo de Renato que havia desaparecido há anos. As pessoas murmuravam e Laura ficou em choque. "O que você está fazendo aqui?" Renato gritou, a raiva e a surpresa misturadas em sua voz. "Porque eu sou o verdadeiro pai de Davi", Carlos declarou. O impacto da revelação deixou todos sem palavras e a realidade da situação se desmoronou como castelo de cartas. Davi olhou para Carlos, depois para Renato e Natália, os rostos deles se contorcendo em desgosto e confusão. "Não pode ser", murmurou Laura, seu coração pulsando em um ritmo acelerado. O que estava acontecendo? O mundo estava girando, a vida dela esfacelando na confusão. "E você sabe de tudo isso?" ela perguntou, em estado de choque. Carlos olhou para ela, os olhos carregados de dor. "Sim, e agora é a hora de todos vocês saberem. O que eu tenho a dizer pode mudar tudo." A multidão retinha a respiração e a tensão era palpável. A revelação estava prestes a se desdobrar em algo mais profundo e devastador. E enquanto todos aguardavam a verdade que mudaria suas vidas, era impossível não se perguntar: que segredos estavam escondidos e a que custo apareceriam? Carlos, com a respiração ofegante, olhou nos olhos de Davi. "Eu sou seu pai, Davi", ele disse, a voz tremendo. O silêncio era ensurdecedor. A multidão paralisada mal conseguia processar a declaração. "Não! Isso não pode ser verdade!" Davi gritou, seus olhos marejados. O choque no rosto dele era palpável. Um misto de confusão e dor. Ele se virou para Natália. "Mamãe, você disse que meu pai tinha morrido!" A dor na voz dele ecoou como um grito. Natália, ainda a poucos metros do chão, tentou se levantar, mas suas forças pareciam ter fugido. "Davi, ouça.
Seu olhar se encontrava com Carlos, repleto de desespero e alguma verdade não dita. Os murmúrios na multidão aumentaram, e a tensão era como uma corda prestes a se romper. A verdade é... complicado, Carlos prosseguiu, os olhos presos em Davi. Eu fui forçado a me afastar. Havia muitos segredos, muitos perigos. Mas eu sempre estive por perto. Sua voz carregava um peso emocional imenso, uma tempestade de arrependimento. Então, algo na expressão de Natália mudou. Os dois precisam ouvir, ela exclamou, lutando para se levantar, os olhos ardendo com determinação. A verdade sobre vocês está entrelaçada. Davi, você precisa saber o que realmente aconteceu com sua mãe. O mundo à sua volta parecia desaparecer, e todos estavam ansiosos por resposta. Laura sentia um nó na garganta. As palavras de Natália reverberavam. Como ela se atrevia a falar assim? Você não pode jogar tudo isso em cima dele agora, Laura disse, sua voz mais alta que o tumulto. Ele precisa de cuidado, não de mais mentiras. E se a mentira fosse a única coisa que o mantivesse seguro? Natália disparou de volta, lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Eu só queria protegê-lo. Renato observava, as emoções fervilhando dentro dele. O que exatamente você está escondendo, Natália? A pergunta estava carregada de um peso que fazia todos prenderem a respiração. Carlos, agora mais calmo, tomou a decisão de falar. Davi, sua mãe, ela não morreu em um acidente. Na verdade, ela estava fugindo de algo. De mim, de todos nós. O que eu me envolvi, isso foi perigoso. O olhar de Davi virou-se de Carlos para Natália. O coração dele estava à beira de rupturas. Então, você não é minha mãe. A confusão dominava seu pequeno rosto. Natália, com lágrimas ardendo na pele, respondeu: Eu sou sua mãe, Davi. Eu apenas fiz escolhas para proteger você. O tom dela soou como uma súplica, uma esperança de que no meio do caos houvesse um caminho a seguir. E quando a adrenalina parecia prestar contas com todos ali, os primeiros sinais de sirenes preencheram o ar. Ela tá certa! Precisamos ir embora! Gritou Laura, sentindo o desespero tomar conta. Davi olhou fixamente nos olhos de Laura, então se virou para Carlos e Natália. O que acontece agora? Agora? Carlos começou. Precisamos unir forças. Tem algo maior nos perseguindo, e você não pode ser deixado à mercê disso. Todos estavam em choque. O momento decisivo se desenrolava. A verdade estava finalmente no ar. Mas o que viria a seguir? Com os sons das sirenes crescendo atrás deles. A esperança era um fio tênue. Precisamos de um lugar seguro, Natália disse, movendo-se lentamente. Eu sei onde podemos ir. Laura assentiu, sentindo a adrenalina pulsando em suas veias. Então vamos. Vamos descobrir a verdade. Renato segurou a mão de Davi, puxando-o para o meio da multidão em desespero, enquanto Carlos se aproximava. E assim, enquanto os ecos da sirene se aproximavam, a vida de cada um deles mudaria permanentemente. O caminho à frente estava coberto de mistérios e revelações, e a pergunta que ficava no ar era: eles conseguiriam enfrentar o passado, ou seriam consumidos pelas sombras que o perseguiam? Agora, chegou a hora de você fazer sua parte. Não fique de fora. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito a alimentar o algoritmo e traz mais pessoas para nossa comunidade incrível. Não se esqueça
de inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não esp.